Cláudia Raia é acionada pelo MP por dar brinquedo erótico à filha de 12 anos. Donald Trump toma mais medidas contra pessoas LGBTs. Amaury Lourenço Gostoso diz que rola broderagem com os amigos. Léo Picon diz estar fazendo celibato para acumular proteínas no saco. Treta de Carla Sofia Gascon e Fernanda Torres só piora. Essas e outras no nosso rolinho de notícias no ar agora. Olá, minhas rolinhas, eu sou Márcio Rolim, o criador e apresentador deste semanal, onde comentamos as notícias da semana, óbvio. Se você não segue, olha de boa. Assina logo esse canal, põe o dedo aqui, segue que tem vídeo todos os dias, tem de tudo um pouco. Aqui debaixo tem um Pix e tem um Apoia-se pra você mandar um dinheirinho qualquer e a gente continuar fazendo vídeos legais a semana inteira, mas o mais importante é você seguir. Donald Trump. Como sempre, a gente começa com o bloco de notícias políticas. E eu vou trazer um segundo resumo do panorama dos primeiros dias de governo de Donald Trump, que afeta a população LGBT em todo o mundo. Essa semana, uma decisão que teria impactos catastróficos para a saúde global, o governo Trump ordenou a interrupção do fornecimento de medicamentos essenciais para o tratamento de HIV, malária e tuberculose, além de suprimentos médicos para bebês recém-nascidos em países apoiados pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, que é a USAID. Segundo um memorando interno analisado pela Reuters, terceirizados e parceiros da USAID começaram a receber ordens para suspender imediatamente as suas atividades nesta terça-feira, no último dia 28. A medida fazia parte de um congelamento mais amplo da ajuda e do financiamento dos Estados Unidos, implementado desde que o Trump assumiu no cargo no dia 20 de janeiro. Atul Gawande, que é o ex-diretor de saúde global da USAID, descreveu a situação como catastrófica, destacando que os suprimentos de medicamentos mantêm vivas 20 milhões de pessoas que vivem com HIV. Além disso, a falta de medicamentos pode levar ao surgimento de cepas resistentes aos tratamentos, agravando ainda mais a crise da saúde global. Isso afeta diretamente organizações que atendem a 6,5 milhões de órfãos e crianças vulneráveis com HIV em 23 países. Além disso, cerca de 60 funcionários sêniores da USAID foram colocados em licença, segundo fontes ouvidas pela Reuters. Diante desse impasse na segunda semana após a sua posse, o presidente Donald Trump recuou no bloqueio do financiamento dos Estados Unidos a programas de assistências, ONGs e outras entidades do terceiro setor. Além disso, o secretário do Departamento do Estado, Marco Rubio, anunciou uma exceção humanitária de emergência para o financiamento de projetos, liberando de novo o tratamento contra HIV financiado pelos Estados Unidos por meio do PEPFAR, que é o plano de emergência do presidente dos Estados Unidos para o alívio da AIDS. Trata-se do primeiro recuo do republicano numa medida considerada agressiva de seu governo. A decisão ocorreu logo após a repercussão muito negativa no mundo inteiro e também uma ordem da justiça que havia suspendido esse bloqueio. A Casa Branca também havia determinado o congelamento de recursos de programas sociais, afetando o repasse para o dinheiro para assistência básica e saúde, além de seguro para pessoas de baixa renda pagas pelo próprio governo. Pessoas trans em perigo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva para restringir transições de gênero para menores de 19 anos. A medida foi anunciada pelo governo agora, nessa terça-feira, no dia 28, e atende uma das promessas de campanha republicana. Na prática, a ordem corta o envio de recursos federais que garantiam assistência médica para procedimentos de afirmação de gênero para qualquer pessoa com menos de 19 anos. É política dos Estados Unidos não financiar, patrocinar, promover, auxiliar ou apoiar a chamada transição de uma criança de um sexo para outro e aplicará rigorosamente todas as leis que proíbam ou limitem esses procedimentos destrutivos e que alteram a vida, diz a ordem, sendo que nenhuma criança passa por transição, tá? Somente jovens a partir de 17 anos. Essa é mais uma medida de Trump que impacta diretamente na população trans dos Estados Unidos. Nos primeiros dias de governo, o republicano proibiu a presença de mulheres trans em prisões femininas. A ação foi criticada por especialistas, já que os dados do próprio governo mostram que pessoas trans têm 10 vezes mais probabilidade de sofrerem crimes sexuais dentro da cadeia. Já na segunda-feira, no dia 27 agora, o presidente assinou um decreto abrindo portas para banir soldados transgêneros do Exército dos Estados Unidos.
Bandeira trans. No último dia 29, data que se celebra o Dia Nacional da Visibilidade Trans, usuários do Instagram relataram que os emojis da bandeira trans estavam sendo ocultados em comentários e postagens sobre a data. Por que um símbolo de orgulho e identidade está sendo tratado como algo impróprio? Questionou o internauta. Até o momento, o Instagram e sua empresa mãe, a Meta, não se pronunciaram oficialmente sobre o caso. No entanto, essa não é a primeira vez que a plataforma é acusada de restringir conteúdos LGBTQIAPN+. Em anos anteriores, criadores de conteúdo já denunciaram a redução de alcance de postagens e a exclusão de conteúdos relacionados a temas da diversidade e direitos LGBTs, prática conhecida como Shadowban. Eu mesmo sou um criador que já levei Shadowban em alguns conteúdos meus porque eram conteúdos LGBTs. Golfo da América? O Google anunciou nessa segunda-feira, no dia 27, que renomeará o Golfo do México para Golfo da América no Google Maps, lá dentro dos Estados Unidos. A mudança segue a atualização do Sistema de Informação de Nomes Geográficos, que reflete diretrizes do governo norte-americano. A decisão atende a uma ordem executiva emitida pelo próprio presidente Donald Trump como parte de uma ofensiva simbólica contra toda a América Latina. Segundo o Google, a prática de atualização de nomes geográficos segue fontes governamentais oficiais. Embora a alteração entre em vigor somente nos Estados Unidos, o corpo d'água continuará sendo identificado como Golfo do México para todos nós em outras regiões, com ambas nomenclaturas exibidas fora do país. Além disso, o Monte Denali, no Alasca, voltará a ser chamado de Monte McKinley, revertendo a mudança feita pelo governo do Obama, que homenageava os povos indígenas da região. O Departamento do Interior dos Estados Unidos confirmou a alteração, ressaltando a relevância econômica estratégica do Golfo do México para o país. Enquanto o governo mexicano não se pronunciou oficialmente, a presidente Claudia Sheinbaum brincou recentemente sobre renomear a América do Norte como América Mexicana, em referência a um mapa histórico. O Google já realizou mudanças similares em disputas geográficas como o Mar do Japão, que foi renomeado para o Mar do Leste, e o Golfo Pérsico, identificado como o Golfo Árabe. A Bíblia de Trump. Desde sua última presidência, Donald Trump desferiu pelo menos 225 ataques verbais políticos contra a comunidade LGBT, segundo o relatório da GLAAD. O levantamento inclui declarações públicas e apoio a legislações consideradas anti-LGBTs, igual eles fazem na Rússia. Entre os exemplos apontados estão falas homofóbicas e transfóbicas de Trump, com sua oposição ao casamento homoafetivo em uma entrevista de 2011, e a disseminação de desinformação sobre cuidados de afirmação de gênero para jovens trans. Em eventos recentes, Trump fez declarações falsas sobre supostas cirurgias de gênero em escolas e atacou políticos que protegem pessoas trans, especialmente mulheres trans em esportes femininos. Para o início de seu novo mandato, Trump prometeu priorizar medidas consideradas retrógradas, incluindo a assinatura de centenas de ordens executivas, como a proibição de mulheres trans em esportes femininos competitivos. Trump deve assinar um decreto que prevê fechar escolas e demitir professores que eventualmente ensinem ou abordem temas como o combate ao racismo, à homofobia em sala de aula. Essa medida ainda serve para impor os valores espirituais do Trump Bible, que é uma versão da Bíblia que crê que o presidente Trump seja um deus, o que já ocorre no estado de Oklahoma. As informações são da Secretaria da Imprensa da Casa Branca. Siqueira Júnior se deu mal, né? Nessa segunda-feira, no dia 27, a Rede TV e o apresentador Siqueira Júnior foram condenados por homofobia em ação civil pública movida por entidades LGBT e pelo Ministério Público Federal. A decisão proferida pela juíza federal Ingrid Schroeder, da 5ª Vara de Porto Alegre, determinou o pagamento de 300 mil em indenização a ser destinado ao Fundo Federal de Defesa dos Direitos Difusos. A sentença também ordenou a remoção dos vídeos que contenham as ofensas homofóbicas proferidas pelo apresentador. A gente já deu essa notícia um tempo atrás, essa é uma segunda instância, mas ainda cabe recurso a essa decisão. O caso teve como base os programas exibidos pela emissora em junho de novembro de 2021, no Alerta Nacional. Um dos momentos mais marcantes ocorreu em junho daquele ano, quando Siqueira Júnior se referiu à comunidade LGBT como raça desgraçada, durante uma crítica a um comercial da rede fast food Burger King que abordava a diversidade. O apresentador afirmou: "Vocês são nojentos, a gente está calado engolindo essa raça desgraçada. Mas vai chegar o momento em que vamos ter que fazer um barulho maior. Deixa a criança crescer, deixa ela brincar e descobrir o que ela quer. O comercial é podre e nojento, isso não é uma conversa para criança." Bem, em sua decisão, a juíza Ingrid Schroeder destacou que Siqueira Júnior e a Rede TV ultrapassaram os limites da liberdade de expressão, promovendo preconceito e exclusão contra a comunidade LGBTQIAPN+. Disse ela: "A atividade de comunicação desenvolvida pelo apresentador implica, por sua natureza, risco para
os direitos de outrem, especialmente quando a liberdade de imprensa e de comunicação constitucionalmente consagrada é praticada com excessos. Bem, até o momento, os advogados de Siqueira Júnior não se manifestaram sobre a condenação. Já a Rede TV emitiu uma nota padrão informando que não comenta ações judiciais. Francisco Rodrigues Lemos, um pastor de 44 anos, foi preso sob a suspeita de cometer crimes contra adolescentes de 13 e 16 anos que frequentavam a igreja. Ele justificava os abusos, afirmando que sua intenção era testar as irmãs, matar os desejos carnais delas e prepará-las para serem boas esposas. A prisão do acusado foi realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal através da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher 2, na quarta-feira agora, dia 22 de janeiro. As investigações começaram em novembro de 2024, após pelo menos 5 vítimas se apresentarem à delegacia para relatar os abusos. O pastor convidava as jovens da igreja para ajudar na limpeza do templo e, quando eles ficavam a sós, ele tocava suas partes íntimas e as beijava na boca, entre outros atos de natureza sexual. Após os abusos, se a vítima expressasse sentimento de culpa, o pastor orientava que bastava se ajoelhar diante do Senhor e pedir perdão, pois Deus as absolveria. De acordo com as investigações da PCDF, por um período o pastor atuou em uma igreja em São Sebastião, onde também cometeu esses abusos, utilizando o mesmo método. A polícia investigou a imagem de Francisco para que outras vítimas possam reconhecê-lo e denunciá-lo. João e Roberta. A cantora Roberta Miranda, que apareceu aqui recentemente, numa notícia aqui, namorando um boyzão lindo e gato bem novinho, fez um comentário num tom muito debochado no perfil do Léo Dias, em um post que falava sobre a decisão do João em dar uma pausa em sua carreira. Ela disse que todos os novinhos não estão aguentando e que essa geração é uma bolha de sabão. Roberta descreveu que antigamente os cantores não tinham esse luxo e que percebe que nos dias atuais os artistas estão adoecendo. O João, então, respondeu Roberta, dizendo que a adora, mas que ela entendeu a escolha dele de forma errada. Ele falou que ele aguenta o tranco sim muito fortemente, há muitos anos, e construiu tudo com seus amigos, sem a ajuda de ninguém, ou investidores, ou pai famoso. No entanto, ele não quer ser um cantor que vai chegar no ostracismo com 40 anos, porque já não tem mais o que dizer. Disse ele: "Eu quero viver e cantar sobre o que eu vivo, minha estrada é longa. Você, mais do que ninguém, sabe como essa carreira é, e se hoje eu tenho o privilégio de poder tomar um tempo para desacelerar e trazer um trabalho melhor e maior para o meu público, foi porque eu trabalhei sem descanso durante 10 anos. As coisas mudam, e que bom que elas mudam. Viver de passado é muito ruim. Mas obrigado pelas palavras. Foi de coração." João arrasou, né, gente? Brinquedo erótico para crianças? Cláudia Raia causou polêmica ao comentar em entrevista recente no programa em Portugal que deu um vibrador para a filha Sofia quando ela era jovem, tinha 12 anos. Hoje ela tá com 22 anos. Assistam. Vibradores são brinquedos com prescrição médica, tá? Você tem 17 vibradores em casa? Tenho. 17? Tenho. Para quê? E quando a Sofia fez 12 por que anos, eu dei um vibrador pra ela. Falei, vá se investigar. Vá saber do que você gosta. Cá está a educação. Mas Formação. é isso. Sim. Entendeu? Então, hoje é prescrição médica. Isso não é mais invenção. Então Ai, 17 vou ali. vibradores é uma panóplia de vibradores. Claro, porque eu escolho o vibrador que eu quiser, de repente, dependendo do meu mood. Isto é uma vaginoterapia. Óbvio. Claro. E a vagina tem que ser muito bem cuidada. A sexóloga e terapeuta sexual Tamara Zanotelli classifica como perigosa a sentença da artista, por mais bem intencionada que ela estivesse ao abordar o assunto educação sexual com a criança, disse ela. As pessoas estão cada vez mais dispostas a entender o papel dos vibradores além do prazer. Por isso, existem até casos que médicos recomendam o uso. Mas, se a gente for pensar em uma mãe dar para uma filha de 12 anos um vibrador, são outras questões. Para Tamara, por um lado, a situação pode ser positiva para apresentar a educação sexual para a adolescente e por se sentir mais confortável com seu corpo. Por outro lado, é essencial ver se a pessoa tem maturidade para lidar com a situação. Ressalta ela, abre aspas. Sabemos que a pré-adolescência é uma fase na qual muitas pessoas estão começando a entender a sexualidade. Por isso, dar um vibrador nessa idade pode causar confusão e ansiedade, porque ela não vai saber lidar com o corpo do mesmo jeito. Enfim, tudo bem, ela já tá com 22 anos, mas vocês acham que parou por aí? Não. Um deputado estadual de Minas Gerais, o Cristiano Caporeso, do PL,
PL, óbvio, denunciou a Cláudia Raia pela declaração que ela teria dado um vibrador à sua filha de aniversário quando ela tinha 12 anos. Ele fez uma notícia crime. Ele acusa a atriz de ter cometido crime previsto no artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, por exposição de conteúdo inadequado para menores de idade. Para o Caporeso, a divulgação pública do episódio também comprometeu a privacidade da filha de Cláudia Raia, descumprindo o artigo 17 do ECA, que assegura a proteção da intimidade da imagem das crianças e adolescentes, sendo que hoje a garota tem 22 anos. Deputados bolsonaristas de extrema-direita, sendo burros e moralistas como sempre, poderiam estar preocupados com as ações e proteções da população, mas ele está preocupado com o vibrador da filha da Cláudia Raia. Zambelli sambou, hein? A melhor notícia da semana é a de que a deputada federal Carla Zambelli teve o mandato cassado nessa quinta-feira, dia 30, pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Vocês sabem quem é ela, né? Aquela desequilibrada que saiu com uma arma na mão, apontando para um jornalista que estava trabalhando. A justiça entendeu que ela cometeu abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação para espalhar notícias falsas sobre o processo eleitoral de 2022. Lembra a história do voto impresso, né? Além disso, Zambelli ficará inelegível por 8 anos. Inelegível. A deputada irá recorrer e permanece no cargo até que as possibilidades de recurso sejam esgotadas. Em nota enviada ao G1, Zambelli afirmou que o TRE anulou os 946 mil votos que recebeu nas eleições de 2022 e se disse vítima de perseguição política. A ação foi protocolada pela deputada Sâmia Bonfim, minha amiga, minha seguidora chiquérrima maravilhosa. Nessa leva de cassações, ainda virão outros dois, o Tiririca e o Paulo Bilinski, todo mundo do PL, porque eles vieram através dos votos dela. Que delícia, sempre vem um refresco. Demitido. A TV Globo anunciou na noite desta quinta-feira, no dia 30, a demissão do jornalista Rodrigo Bocardi, âncora do Bom Dia São Paulo. De acordo com a nota da emissora enviada à imprensa, o jornalista descumpriu normas éticas do jornalismo da casa, sem revelar o motivo verdadeiro aí do desligamento. O Rodrigo Bocardi, que apresentava o telejornal paulista, foi desligado por descumprir normas éticas do jornalismo da Globo. Como é de conhecimento de todos, a empresa não comenta essas decisões do compliance, diz um trecho da nota. A jornalista Sabina Simonato vai assumir interinamente o comando do telejornal matinal a partir de sexta-feira do dia 31. A Simonato terá uma jornada dupla, com a estreia no próximo sábado, dia 1º, no comando do Bom Dia Sábado que ela faz em parceria com Marcelo Pereira. Dizem que as questões éticas que ele feriu seria estar tendo trabalhos externos extras com políticos, como consultoria, assessoria e outros trabalhos. Enfim, Bocardi, que já teve vídeo vazado mostrando o e não foi demitido, levou essa justa causa por causa de um frila. Orgulho Trans. Nessa quarta-feira, o prédio do Congresso Nacional foi iluminado nas cores da bandeira do Orgulho Trans, azul, branco e rosa, em homenagem ao Dia Nacional da Visibilidade Trans. A iniciativa da iluminação especial foi proposta pela Duda Salabert, que é do PDT, e pela Érica Hilton, que é do PSOL, as primeiras mulheres trans eleitas deputadas federais do Brasil. Para Duda Salabert, a luta pelos direitos de pessoas trans e travestis deve ser diária e é preciso que a política seja cada vez mais ocupada pela comunidade. Já a Érica Hilton ressaltou que o simbolismo da ação e a necessidade de demarcação de espaços políticos em tempos de retrocessos traz uma completa visibilidade para o centro do poder político brasileiro e que nesse ano essa iniciativa ainda é mais importante pela conjuntura que se desenha internacionalmente em termos de reflexos no nosso país. Se referindo aí aos ataques e tentativas de ataques à comunidade advindas do Donald Trump nos Estados Unidos. A data celebrada desde 2004 marca o lançamento da campanha Travesti e Respeito, promovida em um ato histórico no Congresso Nacional em Brasília. Desde então, a causa tem conquistado importantes avanços, como o decreto número 8.727 de abril de 2016, que garante o direito ao uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal. Silvete Montilla, uma das drag queens mais queridas e respeitadas do Brasil, minha amiga querida Silvete, anunciou que passará por uma cirurgia para desobstruir veias do coração. Aos 57 anos, a atriz e comediante utilizou suas redes sociais para tranquilizar os fãs sobre o procedimento que vai fazer em breve. Em um post publicado no domingo do dia 26, Silvete pediu orações e energias positivas. Disse a gata: "Amigos, eu irei fazer uma cirurgia para desobstruir algumas veias do coração. Logo após, estarei linda para
para alegrar a todos. Orem, rezem, façam preces positivas para mim. A notícia da cirurgia veio após sua equipe anunciar que a artista faria uma pausa na carreira para sim cuidar da saúde. Silvete recebeu uma onda de apoio de colegas famosos como Miguel Falabella, Ed Gama, Nani People, Linda Quebrada. Silvete Montilla, que há mais de 3 décadas brilha na noite paulistana, já havia falado sobre seus desafios de saúde em algumas entrevistas anteriores. Em meados de 2023, ela revelou que lida com a diabetes há anos e tem também complicações decorrentes dessa doença. Força, Silvete, precisamos de você nos palcos e na nossa vida. Agora bora de farofa, broderagem. Os atores Amaury Lorenzo, Samuel de Assis e Felipe Veloso têm arrancado risadas e despertado curiosidade entre os seguidores ao compartilhar momentos descontraídos nas redes sociais. O trio, que tá sempre juntinho, que mantém uma interação frequente e cheia de humor, levou muitos fãs a especularem sobre o tipo de relação que os une. Em recente entrevista ao portal Ibaía, o Amaury falou abertamente sobre os rumores envolvendo uma suposta broderagem entre eles. Disse o gostoso: Samuel e Felipe são 2 irmãos. A gente tem um negócio de cumplicidade e de amizade muito forte. Quando vocês veem a gente se divertindo, é porque a gente já chorou, já se ajudou e também sempre rola uma broderagem. A gente se pega, se abraça e se cheira. No entanto, o ator fez questão de deixar claro que a relação é puramente fraternal. Ele contou que o Felipe e o Samuel estão namorando e que ele está solteiro. Não tem safadeza nenhuma. Que pena. Apesar das interações espontâneas, os 3 criaram o projeto A Novela de Vocês, que rola no Instagram. A iniciativa consiste em vídeos que mostram os bastidores da amizade deles, além de situações do cotidiano, conquistando ainda mais o público. É um barato mesmo. No campo profissional, os atores também seguem em alta, tá? O Amaury Lorenzo interpreta o Chico da novela Volta por Cima, o Samuel de Assis brilhou muito recentemente como o Ben em Vai na Fé, e o Felipe Veloso deu vida ao Tomás em Mar do Sertão. Sucesso pra esses lindos. Celibato? Léo Picon, o influenciador digital, irmão da Jade Picon, de 28 anos de idade, compartilhou nesta tarde de quinta-feira, no dia 30, um texto no X, em que ele fala detalhes do seu celibato. Exatamente. O influenciador relatou que decidiu aderir à prática depois de ler um artigo que falava sobre a retenção seminal, que consiste em não ejacular. Eu particularmente não sabia nem que o Léo Picon sabia ler. Enfim, o irmão da Jade Picon contou de como se deu o processo até conseguir ficar sem sexo. Disse o jovem: decidi entrar em um celibato e dias parecem semanas. Essa decisão surgiu quando li um artigo sobre retenção seminal e seus benefícios. Primeiro tentei transar sem ejacular. Foi bem maneiro, mas meu saco ficou doendo. Parecia que eu ia perder ele, aí desisti dessa ideia. Exigiu muita concentração e me gerou dores fortes no saco. Voltei à minha vida normal. O influenciador então contou que as reflexões voltaram no início deste ano e ele decidiu tentar entrar em celibato novamente, mas sem sucesso. Daí ele conta: fiquei com essa reflexão e voltei para um hotel na direção contrária de todos que estavam comigo e pensei: 2025, vou mudar meus hábitos em relação a sexo. Não posso mais viver assim. Dormi e 6h30 da manhã, me aparece no meu quarto uma gostosa querendo transar comigo antes de ir embora de Noronha. Assim mesmo, eu acordei e vi a cena, e eu geralmente acordo de pau duro. Então, a Matrix que eu tentei fugir veio me buscar. Matrix. Bem, a partir desse momento, o Léo disse que voltou aos antigos hábitos e chegou a se questionar se era uma pessoa viciada em sexo. O influenciador ainda informou que não desistiu do celibato e que vai retornar os esforços. Disse ele: vou começar hoje e vai durar 1 mês, porque se eu não conseguir atravessar isso, não tenho mais controle sobre mim e quero sentir os benefícios da retenção seminal. Desde sábado as tentações aparecem, mas me sinto com a mente blindada. Você que me encontrar por aí, saiba que estou elevado. Meu sêmen está sendo fermentado no meu saco e mandando proteína para meu cérebro. Nada pode me parar agora. Léo Picon, nada pode te parar. Ensaio da Anitta. Um homem de 32 anos foi no show da cantora Anitta na noite do último domingo, dia 26, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Relatou à polícia que foi dopado em algum momento da apresentação e ele não se lembra de nada depois do que aconteceu. Segundo fontes da polícia, ele disse que acordou no dia seguinte com fortes dores na sua região anal. Então o rapaz foi à delegacia para registrar a ocorrência. A vítima, que não foi identificada, obviamente, estava com um grupo de amigos e foi durante o evento. A Secretaria de Segurança Pública informou em nota que o caso é investigado pelo 8º Distrito Policial de Ribeirão Preto. Segundo a pasta, a vítima, um homem de 32 anos, compareceu à delegacia e prestou depoimento, fez exame de corpo e delito e contou o ocorrido. Foi expedida uma requisição para um exame pericial no Instituto Médico Legal e as diligências seguem para andamento para identificar os envolvidos e esclarecer os fatos. Demais detalhes serão preservados devido à natureza da ocorrência. Então, galera, cuidado com o que vocês bebem nas festas, não aceitem bebidas de absolutamente ninguém e protejam sempre os seus copos.
Deportados. Bem, tivemos aí a primeira leva de deportação de brasileiros em situação ilegal nos Estados Unidos e a coisa foi muito feia, tá? A deportação foi feita de forma desumana e por mais que a gente saiba que mais da metade desses brasileiros que vão lavar privada e fritar hambúrguer nos Estados Unidos sejam sim bolsonaristas e defendem a extrema-direita, nenhuma condição de desumanidade pode ser aceita. A tumultuada chegada a Manaus de 88 brasileiros deportados dos Estados Unidos na última sexta-feira, no dia 24, levantou questões sobre se o uso de algemas é praxe ou configura abuso, como funcionam os voos fretados de deportação e se há acordo formal bilateral entre Brasil e Estados Unidos nesse tema. Segundo o governo brasileiro, o voo encerrado em Manaus foi o 46º recebido pelo Brasil desde 2022 e o primeiro no qual houve problemas nesse intervalo de tempo. No período, pouco mais de 9.000 brasileiros foram devolvidos ao Brasil, com frequência algemados em voos fretados pelos Estados Unidos. E, embora tenha sido o primeiro sobre a administração de Donald Trump, não se pode dizer que algo tenha sido alterado nesse voo, especificamente por determinação da nova gestão republicana. O uso de algemas em pés e mãos para adultos brasileiros durante esses voos em aviões fretados para essa deportação dos Estados Unidos é sim uma prática comum dos agentes do ICE, o Serviço de Alfândega e Imigração dos Estados Unidos, que costumam comandar esses voos. Assistam. Informação? Por isso que os caras estavam quebrando tudo, mano. Ok. Bem-vindo de volta. Apesar dos recorrentes protestos da diplomacia brasileira contra o uso indiscriminado de correntes e algemas, as autoridades americanas costumam argumentar que a imobilização dos deportados é necessária para garantir a segurança do voo e da tripulação. A praxe é que tais dispositivos sejam retirados antes do desembarque, até porque, da perspectiva legal do Brasil, os deportados não cometeram qualquer tipo de crime em solo pátrio. Menores de idade, idosos e mulheres com crianças pequenas costumam ser poupadas dessas algemas, mas a necessidade do uso ou não das correntes é muito subjetivo e fica a critério aí dos agentes encarregados dessa repatriação. Vejam alguns depoimentos do processo de deportação narrados por brasileiros. Foram buscar nós, eu fiquei 50 horas acorrentado o braço, barriga e pés, 50 horas acorrentados. Sem poder ir no banheiro, ia no banheiro, se você fosse ir fazer o número 2, você sentava, eles mandavam abrir a porta, crianças chorando, suado, o avião começou a dar problema nos Estados Unidos, assim mesmo eles vieram, parou no Panamá, o mesmo problema, ficamos quase 2 horas parados, de lá viemos para Manaus, e Manaus o mesmo problema, nós pedimos para sair porque estava muito quente, eles não deixaram, me agrediu, me enforcou, eu não sei do que ele é aquele segurança, não sei o que ele é. Isso. Aqui já, no Brasil já. Você já foi em Manaus? Em Manaus, aham. Até que conseguiram tirar a trava de segurança e saímos para fora. Pela asa do avião. Relaxa! A polícia só vai filmar esse desgraçado! Então volta pra lá, meu amigo! Vai chamar a polícia, velho! Relaxa! Relaxa! Minha perna tá... Como está? Não. Como está minha perna? Ó. Dá pra ver que fica... Sim, fica fundo. E tava com algema. Falta de circulação. Tinha pessoa com asma. Não tinha ar-condicionado. Tudo desligado no avião. E eles querendo que a gente esperasse sem água, sem comida. Todo mundo apavorado. Eles não deixavam as pessoas ir ao banho. Querendo fazer necessidade, e eles não deixavam. E quando uma pessoa tentava ir no último momento, eles agrediam as pessoas. Me agrediram. Não, eu só bateu aqui no negócio da algema e deu até que qualquer coisa, como eu tenho diabetes, qualquer coisa dá inflama. Bateram com a algema aí? Sim, empurraram no tumulto que... A gente estava tentando a resolver em Manaus. E eles tentando a forçar o avião a pegar voo de qualquer forma. Entende? Vocês conseguiram
Foi na marra que nós conseguimos vencer essa batalha com a ajuda do governo e da Polícia Federal. Olha, eu não fui agredido. Teve 2, 4, nem lembro mais quantos foi agredido, mas eu não fui agredido. Os meninos foram agredidos, sim. Dentro da aeronave. Os meninos estavam todos algemados, gente. Os caras meteram punhete neles, sem dó. Como é que era a condição no avião? Desumano. Chute, jogando os moleques no chão. Teve um menino, eu não sei o nome dele. O cara deu, como é que chama? Pegou ele aqui, ó. Foi com ele até ele desmaiar, jogando no chão, sorteando no chão. Nós fomos torturados. Nós não comeu na hora certa, né? Comeu só fora de hora. Entendeu? Depois. Algemado. Algemado? Comeram algemado? Algemado, velho. Nem pra ir no banheiro, velho. Só tava. Machucou os meninos, né? Ficou cheio de hematomas. Machucou os meninos? Machucou. As pernas dele estão cheias de hematomas. Mas bateram no cara, ele com algema? Com algema, mano. Como um cachorro animal. Igual um cachorro animal. O presidente Lula vai tomar medidas com isso, porque nenhum desses brasileiros que vem pra cá são bandidos. É todo mundo trabalhador. Bem, um fato é que não existe atualmente um acordo bilateral formal em vigor entre Brasil e Estados Unidos que discipline a maneira como nacionais brasileiros serão deportados. O que há são conversas recorrentes entre as autoridades dos dois países e a troca de chamadas e notas diplomáticas, missivas, nas quais cada país registra o que espera que aconteça na situação e que justifique as suas posições. Dado esse episódio aí da crise atual, o Brasil pediu explicações ao encarregado de negócios enviado a Brasília pelo governo Trump, o Gabriel Escobar. Aguardamos aí as novas deportações. Totalmente injustiçada. A gente encerra essa edição hoje com a treta do ano. Carla Sofia Gascon, a atriz trans do filme Emília Pérez, que recebeu aí várias indicações ao Oscar, nem sabemos porquê, já marcou seu nome na história como a primeira mulher trans a concorrer na disputa de melhor atriz. Nos últimos dias, no entanto, ela viu seu nome ligado a mais polêmica do que ao trabalho. Em passagem pelo Brasil, na semana passada, a espanhola de 52 anos participou de evento de divulgação do Emília Pérez e conversou com jornalistas e acabou falando mais do que deveria, sobre essa disputa dela com a Fernanda Torres, que tá no filme Ainda Estou Aqui. E alguns depoimentos não pegaram nada bem pra gata ali nas redes sociais e pra imprensa internacional. Carla Sofia Gascon lamentou estar sofrendo com ataques por parte dos brasileiros. Gascon falou nessa quarta-feira, dia 29, que não gosta das equipes de redes sociais que trabalham ao redor dessas pessoas, ou seja, da Fernanda, tentando diminuir o trabalho dela. A espanhola disse ainda que Fernanda Torres é uma mulher que merece todo o reconhecimento do mundo. Só não merece o Oscar pra você, né, gata? E que ficou muito feliz pelo Globo de Ouro da brasileira. A gente finge que acredita. Após a divulgação da entrevista, muitos brasileiros começaram a especular sobre uma possível punição da Gascon, uma vez que a academia possui regras que vedam ataques entre indicados. Em meio às polêmicas, o nome de Gascon voltou a ganhar os holofotes após a internet resgatar, nessa quinta-feira, dia 30, uma série de posts antigos da atriz lá no X. Os posts polêmicos envolvem opiniões controversas sobre muçulmanos, o George Floyd e até mesmo a diversidade no Oscar. Primeira atriz trans indicada ao prêmio, Gascon chegou a achar que o Oscar era diverso demais no passado. Comentando a cerimônia em 2021, ela escreveu: "Cada vez mais o Oscar parece uma cerimônia de filme independentes e de protesto. Eu não sabia se estava assistindo a um festival afro-coreano ou uma manifestação do Black Lives Matter ou do 8M. Enfim, vamos ver algum dos seus posts. Esses idiotas de merda, filho de escravizadores, de imigrantes, de assassinos tribais, são os ignorantes da história. Eles atiram pedras na estátua de um homem que procurava uma rota para as Índias, o único culpado pelo nascimento dessa escória ali. Eu realmente acredito que poucas pessoas se importaram com o George Floyd, um viciado em drogas e um traficante, mas sua morte serviu para destacar mais uma vez que há aqueles que ainda consideram os negros como macacos, sem direitos, e aqueles que consideram a polícia sejam assassinos. Tudo errado. Desculpe, é só impressão minha ou há cada vez mais muçulmanos na Espanha? Toda vez que vou buscar a minha filha na escola, há mais mulheres com esses cabelos cobertos e saias abaixadas até os calcanhares. Talvez no ano que vem, em vez de inglês, tenhamos que ensinar árabe em um cordeiro?" Gente, racista, xenofóbica, tudo que não presta, né? E a gente sabe que com isso a gata acabou
acabou de perder o Oscar que ela tá indicada. E nada disso garante a estatueta para Fernanda Torres, porque a sua principal concorrente e provavelmente vitoriosa será a Demi Moore. Não que eu concorde, porque a minha torcida sempre será para a Fernandinha totalmente premiada. Muito obrigado para você que chegou até aqui o final dessa edição do Rolinho de Notícias. Por favor, segue o nosso canal. Esse é o Rolinho de Notícias, mas durante a semana, todos os dias tem treta, fofocaria, militância, tem farofa, é uma delícia. Então segue esse canal. Aqui de baixo tem um Pix e o Apoia-se. Pode mandar uma graninha pra gente aqui, pode ser só no Pix, no Apoia-se é aquele que vem todos os meses, você cancela a hora que quiser e a gente continua fazendo vídeos legais a semana inteira. Aqui no cantinho, agora, nesse momento, tá passando o último Rolinho de Notícias pra você continuar maratonando no canal. Um grande beijo e até o próximo domingo. Tchau!